Cacai! Suba na canoa, Cacai. Nosso Ganhou, poeta. Tudo bem, querido? Tudo jóia, Cacai. Tudo bem, Felipe? Prazer estar Tudo aqui bem. com você. Cacai, faz tempo que a gente não conversa, então eu queria te perguntar sobre esse processo aí do Bolsonaro. A gente já falou bastante, mas ele ganhou novos contornos nos últimos tempos, né? Agora foi dividido em núcleos, tem a denúncia foi apresentada, tem uma possibilidade de... Ontem o marqueteiro do Tarcísio, né, não é que tem uma possibilidade, já falava em prisão do Bolsonaro em setembro. O marqueteiro do Tarcísio já deve estar fazendo contas para lançar a candidatura a Tarcísio. Então, assim, já está se discutindo isso, né? A Liana Cirne encaminhou uma denúncia-crime para o Supremo Tribunal Federal, o Xandão já encaminhou para a PGR, até uma prisão preventiva por conta do ato do Rio de Janeiro. A coisa, digamos assim, está ficando mais... O barulhinho, né? O tic-tac está ficando mais alto. Essa tua sensação, juridicamente falando, você enxerga isso também, Cacai? Eu estou escrevendo desde setembro, antes da denúncia, que o mais difícil era que saísse a denúncia, né? A denúncia saiu em dezembro, e a minha previsão sempre foi de que eles tornariam réu agora em março, e esse julgamento deverá se dar, ainda no meu ponto de vista, na presidência do ministro Barroso. E vou dizer por quê. Primeiro, que o procurador foi inteligente ao denunciar por núcleos, né? O processo com 40 pessoas é sempre complicado você fazer a instrução, mais complicado. Essa denúncia por núcleos faz com que, por exemplo, o processo do Bolsonaro, eu fiz essa previsão assim que saiu a denúncia, que seria possível, eu digo tecnicamente, eu estou falando como advogado que tem experiência há 40 anos no Supremo, que seria possível ter esse recebimento da denúncia agora, em março, como vai ser, terça-feira, no máximo quarta, essa denúncia será recebida à unanimidade. Aí tem que explicar uma série de coisas para as pessoas que nos acompanham. Por que turma? Primeira turma e não pleno. O ideal seria que fosse no pleno, claro. O processo originário penal no Supremo Tribunal deveria ser no pleno. Mas em 2023 teve uma emenda regimental que passou a responsabilidade desses julgamentos, a competência, a jurisdição, para a primeira turma. Então, assim, tem gente que foi julgado no pleno? Tem. Por quê? Porque são denúncias apresentadas antes da emenda constitucional. Então, o que a gente tem que saber? Esse processo se tornou um processo razoavelmente simples, complexo, sob o aspecto da importância institucional e política e tudo mais, mas simples. Por quê? Todas as preliminares levantadas pelos advogados, eles têm o direito de levantar todas que quiserem, a defesa tem que ser ampla, por imperativo constitucional, todas já foram enfrentadas pelo Supremo. A competência não é o Supremo, já está definida. A competência na primeira turma, já está definida. Impedimento de ministro, já está definido. Então, o que vai acontecer? Vai ser um recebimento, no meu ponto de vista, salvo se os ministros quiserem fazer votos históricos e ler os votos, deveria fazer, pode escrever 2.000 páginas, mas tinha que ser 15 minutos a leitura, para que se receba esse processo na terça-feira mesmo. Recebido o processo, tornam-se réus, aí começa a fase de instrução. Aí tem uma perplexidade para quem não acompanha o Supremo, diz, mas só para ouvir as testemunhas, que serão várias, para cada fato tem 8 testemunhas, pode ser 300 testemunhas. O Supremo Tribunal hoje, desde o mensalão, o ministro não ouve as testemunhas. Ele faz uma carta de ordem para os estados, os juízes federais dos estados onde moram as testemunhas, e em 30 dias, todas as testemunhas terão sido ouvidas. Depois, esse processo não tem prova técnica para fazer. Claro que os advogados podem criar e pedir e tal, mas não tem prova técnica para fazer. Depois é mais 15 dias para apresentar as alegações finais e aí marcar o julgamento. O julgamento pode se dar ainda durante o mês do primeiro semestre. Por quê? Repito, já tem mais de 400 condenados. Esse assunto já foi discutido largamente, materialidade está comprovada. A única coisa que vai discutir é a autoria. E me parece, óbvio, que o Bolsonaro, a autoria dele é evidente, e ainda mais como aquele maior beneficiário e organizador.
Então, as pessoas me perguntam muito, eu acabei de dar uma entrevista agora, se não é uma perplexidade pelo tamanho das penas. Claro que há. Uma pessoa que estava lá dentro do Supremo Tribunal cometendo um crime foi condenada a 17 anos de cadeia. Mas por que isso? Quem não é advogado não tem que saber, mas quem é tem a obrigação de explicar. No Brasil, as penas têm pena mínima e pena máxima. Você não pode condenar pena de 3 a 5 anos. Você não pode condenar um. É assim que funciona o Poder Judiciário. Então, assim, o Ministério Público denunciou todos as que foram condenados 5 crimes. Crimes gravíssimos. Tentativa de golpe de Estado, rompimento do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, esses crimes têm penas altas. O Supremo tinha 2 opções. Ou absolvia, que seria um absurdo, ou condenava. Em condenando, Felipe, condena-se, no caso concreto, para esses que estavam lá dentro e tal, condenar a pena mínima. Só que tem um concurso material, as penas são somadas. A pena mínima passa a ser 15 anos. Porque o Supremo, o Poder Judiciário é um poder inerte, não pode deixar de julgar aquilo quando ele é provocado por uma denúncia. E a denúncia veio de 5 crimes. Então, assim, por isso as penas são tão altas. Eu até conversei com a senadora agora pela manhã. Faça uma revisão, tire a pena mínima. A pena pode ser começar do 0 até 2 anos, 5 anos, 10 anos, dependendo do crime. Mas do jeito que está posto, o Supremo condenando, e tem que condenar, a pena mínima somada vai dar perto de 15, 16, 17 anos. O caso do Bolsonaro é diferente, porque ele é o maior beneficiário e o mentor de tudo isso. Ele vai pegar 28 anos de cadeia. Com um julgamento que, no meu ponto de vista, tende a ser muito rápido. Quando eu falei que ia julgar o recebimento da denúncia em março, a grande maioria dos advogados me ligaram, Cacá, mas como assim? Eu falei, cara, eu conheço o Supremo Tribunal. Está tudo pronto, a estrutura... Nós temos que julgar esse caso. Nós temos que virar essa página. Não dá para ficar discutindo dentro do Supremo como se fosse uma delegacia de polícia, uma vara criminal. Mas tem que ser julgado. Provocado, vai julgar. Então, no meu ponto de vista, esse julgamento será rápido, dando ampla defesa, absolutamente ampla defesa. Quer dizer, os advogados, corretamente, fazendo o papel deles, disseram: mas agora vamos tentar impedir o Alexandre. Foi julgado ontem. Foi 10 ministros consideraram que não está impedido. Já terminou o julgamento. Essa história de impedir o Alexandre é teratológica. Você imagina, não, tem que impedir porque tinha um projeto de matá-lo. Quer dizer, então, o acusado, o réu, passa a escolher quem vai ser o julgador. O Alexandre não é bom? Vamos planejar matá-lo. Aí distribui, cai com o Gilmar. Não, o Gilmar também é um ministro que tem feito a coisa correta. Vamos tentar matá-lo. Até cair com alguém que seja mais de confiança. Não é assim que funciona o processo penal democrático, não é assim que funciona o Poder Judiciário. As questões impeditivas e tal tem que ser pré-estabelecidas. Pode ser depois para o acusado vir a escolher, não. Então, esse processo tende a ser muito rápido, e é bom que seja assim, mesmo dando todos os princípios de direitos e garantias. Agora, esse episódio do Rio de Janeiro, eu vi você comentando, ele foi, no mínimo, estranho. Um cidadão que sabe que vai se tornar réu daqui a 2 dias, levar para um palanque 4 governadores de estado, alguns políticos com bastante repercussão, e permitir que se chame o ministro supremo de assassino, de bandido, no meu ponto de vista, existe uma hipótese real, até escrevi sobre isso, de que eles estejam desistindo da defesa técnica. Eu, se fosse advogado, sairia do caso imediatamente. Não estou criticando os advogados, não. Mas eu advoguei para 4 presidentes da República, advoguei para mais de 90 governadores, dezenas de ministros. Nunca um cliente meu criticou o Supremo Tribunal Federal. Não é criticar chamando de bandido, de assassino, não. É falar sobre o Supremo, porque eu acho que o advogado tem que ter autoridade de dizer o seguinte: olha, você está sendo processado no Supremo, você respeita o Poder Judiciário, porque o grave é que a estrutura do golpe passou estrategicamente por desmoralizar o Supremo. E eles continuam mantendo essa estratégia. É algo inacreditável. Você vê uma pessoa do lado do cidadão que vai se tornar réu daqui a 4 dias xingando o ministro Supremo, que é o relator. Isso é algo inadmissível. Mas é uma estratégia. É a estratégia de desmoralizar o Poder Judiciário. Acho até que, no desespero, podem ter forçado. São muitas coisas acontecendo, Roberto. Essa fuga
do deputado Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos tem que ser investigada. Por exemplo, existem no mínimo 2 crimes no Código de Processo Penal que criminaliza a atitude de alguém estar junto ao governo do exterior, dando informações, como ele fala que está dando sobre o Brasil, e tentando desestabilizar um poder constituído, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso é crime. Isso é um absurdo. O Congresso Nacional tinha que se dar o respeito e abrir um processo de quebra de decoro. Como é que pode um deputado federal falar claramente que está em contato com a Casa Branca para poder, olha só, para poder tentar influenciar o julgamento junto ao Supremo Tribunal Federal? Isso é um crime. E depois ainda vem o Jair Bolsonaro, que é o pai do deputado, e disse expressamente, eu escrevi um artigo hoje que eu estou colocando aí nas redes, que diz expressamente, não, para o Brasil ter paz, tranquilidade e democracia, tem que ter interferência externa. Quer dizer, o momento é muito grave. Eu entendo o desespero dele, entendo o desespero desses que estão vendo. Você imagina, o cidadão que até muito pouco tempo atrás era comandante-chefe da Marinha, vai ser condenado a 20 e tantos anos de cadeia. Não tem saída. Generais que nunca no Brasil tinham tido preso, vão ser condenados, cumprido o devido processo legal, dando ampla defesa. Especialmente por isso, Felipe, os fatos, eu diria, preliminares e de nulidades que foram levantados, já foram todos julgados pelo Supremo. Vai ser um julgamento rápido. Depois, é só a autoria, que, no meu ponto de vista, está comprovada. Esses ataques ao Supremo, essa estratégia de atacar o Supremo, Cacai, eu acho que elas não são gratuitas, elas não vêm desacompanhadas, elas vêm no bojo de um rebaixamento do processo civilizatório no Brasil. É o mesmo campo semântico de um senador dizer que gostaria de enforcar uma ministra de Estado, né, mulher, foi o que o senador Valério falou sobre a Marina Silva. É o mesmo campo semântico que o Bolsonaro inaugura lá, dizendo que não estupra a deputada Maria do Rosário porque é feia. Tem um rebaixamento civilizatório que impõe uma barbárie, e, na minha opinião, isso é uma barbárie jurídica, não sei se você vai concordar com isso. Então, se criam as condições semânticas, filosóficas no país, cognitivas, para que isso seja normalizado. Isso que me parece terrível, Cacai. Se normalizou a barbárie, inclusive no campo do direito, que é o que você está me dizendo aí. E aí a minha pergunta para você é, isso aí vai mobilizar a parcela da população? Isso pode funcionar no âmbito da opinião pública e, funcionando no âmbito da opinião pública, influenciar o julgamento? Não, eu acho que não vai influenciar em nada o julgamento, mas eu concordo plenamente com a sua análise. Na verdade, essa estratégia da banalização, da barbárie, foi a estratégia que não foi usada só no Brasil. A ultradireita no mundo inteiro usou com êxito. O Trump está destruindo os Estados Unidos, depois de destruir as suas empresas, exatamente dentro da estratégia da barbárie. E assim em outros países que nós estamos vendo. No Brasil, particularmente, as questões escatológicas, mais do que teratológicas, fizeram parte de uma estratégia para chegar ao poder. Você viu o Bolsonaro falar absurdos contra negros, absurdos contra quilombolas, absurdos contra a mulher, contra pessoas pobres, na época da pandemia, tudo era uma estratégia. E dentre essa estratégia, isso é que eu gosto de frisar, estava desmoralizar os poderes. O que era? Um governo fascista. Um Congresso cooptado. Boa parte cooptado, outra parte omissa. E pouquíssimos resistentes. E restava o quê? Restava o pior poder, que em regra é o poder patrimonialista. O judiciário é patrimonialista, racista, misógino. No entanto, foi o poder que botou o pé na porta e falou, opa, vamos manter a estabilidade democrática. Então passou a ser uma estratégia fundamental desmoralizar o poder judiciário. Não é comum, acho que nunca aconteceu, um presidente da República xingar como o Bolsonaro xingou pessoalmente o ministro Barroso, quando ele era do TSE. Xingar, ameaçar filhos, ameaçar mulheres, quer dizer. Então, esse xingamento, nada que eles fazem é por acaso, é uma estratégia, acho que você tem toda a razão. A estratégia era, vamos desmoralizar o poder judiciário para quando chegar o julgamento lá, a gente mobilizar a população. Deu certo em parte, eles se elegeram. Você tem um bando de pessoas hoje que ocupam cargos públicos, são pessoas que se elegeram. Esse senador que falou em enforcar a Marina, um outro que semana passada gravou um vídeo dizendo, Estados Unidos, por favor, invadam o Brasil. É inacreditável. Um senador da República. O Senado Federal não o levou ao Conselho de Ética.
ele está cometendo um crime, está tipificado no Código Penal, ele dizendo que pediu dos Estados Unidos para invadir o Brasil. Ou seja, a gente tem que ter um cuidado, porque, assim, no meu ponto de vista, as últimas eleições era civilização contra a barbárie. Por isso é que o Lula fez um bem enorme para o Brasil, muito mais do que tirar da ultradireita, é fazer a hipótese de voltar a ter um mundo civilizado no país, democrático. Até o Lula me disse aqui, quando veio em casa para comemorar a diplomação, ele disse, olha, eu não tinha mais interesse em candidatar, mas eu vi que só eu poderia ganhar. Teve que fazer, evidentemente, um grupo amplo demais de apoio. Essa amplitude do apoio dificulta um pouco, eu diria, a governabilidade. Mas é assim, ou isso ou barbárie. Venceu a civilização com todas as dificuldades, mas nós ainda enfrentamos, no meu ponto de vista, questões gravíssimas, como a inacreditável manifestação de domingo passado, onde 4 governadores de estado, repito, 4, inclusive de São Paulo, subiram no palanque para xingar ministros do Supremo. Ainda que um deles não tivesse xingado, teve algum que não falou quase nada, mas ele teria que falar assim, eu sou governador de estado, por favor, eu vou descer, ou você desce ou eu desço daqui. Estão todos ali no mesmo sistema de atacar o Poder Judiciário. Para quê? Não é à toa, também é estratégico. Para que pudesse influenciar no julgamento. Não influenciará. Claro, teremos pessoas insatisfeitas? Isso aí, viu, Felipe, é mores em rebus. Você veja bem. Bolsonaro disse que ia levar 1 milhão de pessoas para discutir a anistia. Foram 18 mil pessoas, segundo a USP. Na próxima, depois que ele virar réu, do meu ponto de vista, vai 1.800 pessoas. Quando ele for condenado, nem vai ter manifestação, porque ele vai estar preso. Ele não tem como ir. Então, tem influência junto eu diria, aos eleitores dele? Tem. Essa influência tem alguma importância junto ao julgamento? Do meu ponto de vista, zero. Zero. Eles vão ser julgados pelos crimes que foram denunciados. O recebimento da denúncia, do meu ponto de vista, vai ser unânime agora na terça-feira. E acho que até julho eles poderão estar condenados, mesmo exercendo amplamente a defesa. Então, há influência na formação da opinião pública? Claro que há, eles sabem disso, por isso é que eles fazem isso. Isso aí tudo é pensando em eleição, quem é que vai ser o candidato da direita, por que o Tarcísio estava lá. O Tarcísio não me parece ser uma pessoa que concorda com esses métodos extremados. No entanto, ele aderiu aos métodos extremados para poder ganhar a parte do eleitorado do Bolsonaro. Isso é um jogo político, já não é mais um jogo jurídico. O jogo jurídico é tentar desestabilizar o Supremo para que, de alguma forma, possa ter influência no julgamento. Não terá. Serão condenados porque a prova é abundante, a defesa técnica tem o direito de questionar o que quiser questionar, mas quase todas as preliminares já foram enfrentadas pelo Supremo e a autoria é inquestionável. Renato. Cacai, você falou do Lula e das questões eleitorais, você escreveu aquela carta que teve grande repercussão, eu aqui apontei, você, não sei se você viu, mas te defendi aqui publicamente. Acho que numa democracia um governante tem que se acostumar a essas coisas de superproteção, tratar que nem bebê de fralda, não rola. O cara tem que estar exposto às críticas, ouvir, e acho que esse tipo de coisa faz bem para o processo, inclusive político. E agora, quem vai estar aqui depois de você, eu não sei se você sabe, é a Glaze. Ela vai dar a primeira entrevista para um veículo da mídia independente progressista, né? Uma sinalização de que algo mudou na perspectiva, talvez, da articulação política do governo. Você pedia ali, talvez, um Zé Dirceu, mas entrou uma Glaze. Qual que é a tua avaliação dessa nova conjuntura? Como é que você tem visto? Você viu se teve mudanças no governo nesse período? Você acha que o governo ainda está muito engasgado? Eu acho a Glaze um quadro excepcional. A Glaze tem uma questão muito interessante. Eu sou um admirador dela sob vários aspectos. Em primeiro lugar, ela, para ser presidente do PT, ela tem que ser dura. Você imagina você lidar com um partido tão fragmentado e que é, de certa maneira, um saco de gato ali, tem tendências muito diferentes. Então, a Glaze tem a capacidade de ser dura, de ser firme.
Quando o Zé Disseu era presidente do PT, ele era tão duro e firme quanto, mas como ele é homem, ele não tinha essa imputação, entre aspas, assim, ela é muito dura e tal. A Gleisi leva isso um pouco por ser mulher, e é bom que ela seja assim enquanto presidente do PT. Agora, a Gleisi já foi chefe da Casa Civil, é extremamente competente, tem experiência no Congresso, e acho que ela vai fazer um belíssimo trabalho na articulação política. Ela sabe ouvir. Eu tenho muitos amigos e clientes que são deputados e senadores. No particular, todos elogiam ela. Ela tem a capacidade de ouvir, a capacidade de escutar, de articular, tem a confiança do presidente da República. Então, eu acho que foi um passo importante a ser dado. Assim, eu acho, sinceramente, que a Gleisi é até interessante, hein? É uma mulher que já ocupou cargos extremamente importantes no Brasil, e se ela se der bem nesse cargo, ela se habilita para qualquer coisa, porque ela vai se dar bem. Por exemplo, o orçamento. Em muito pouco tempo, ela participou dessa discussão sobre a aprovação do orçamento, e já conseguiu aprovar. Então, eu acho extremamente importante que você tenha uma pessoa que conheça o partido. O PT não é um partido fácil. Eu não sou petista. Eu sou um admirador do Lula, sempre votei nele. Tanto é que depois dessa carta, a Globo News me chamou e me fizeram uma provocação, como se eu estivesse, na verdade, parando de apoiar. Absolutamente. Eu não sou partidário, nunca fiz política partidária, mas eu vou trabalhar, né, dentro das minhas condições para que o Lula vença a presidência da República em 2026. Eu acho que é o melhor nome e ainda é o único nome, talvez, para ganhar dessa direita que está acuada, vai diminuir muito. Eu acho que a prisão do Bolsonaro vai pacificar o país, ao contrário do que alguns pensam. Eu penso assim, nós temos que acabar esse processo para tentar o Brasil mudar de página, mudar a discussão. Não é certo se esteja discutindo tudo isso há tanto tempo. E acho que a Gleisi ela é muito firme, preparada. Eu gosto imensamente da forma com que ela enfrenta os problemas. Acho que ela tem experiência e vai, do meu ponto de vista, vai ser muito importante a participação dela nesse novo cargo. Lembrando que é importante que o presidente, mais do que nunca, volte a fazer política, que é o que ele é melhor. Ele é imbatível quando ele faz política. Então, até para o bem do país, para que a gente possa ter um 2026 com uma transição democrática, com a consolidação da democracia brasileira, porque, gente, nós estivemos sob risco de uma ditadura há muito pouco tempo atrás. De certa forma, ainda não saímos ainda, Felipe, na minha visão, não saímos ainda completamente dessa instabilidade. Ainda tem uma instabilidade posta. E acho que a Gleisi é o nome certo para falar em nome do governo e tentar fazer essa tranquilidade dentro do Congresso Nacional. Vai ser tranquilo? Claro que não. Nós temos um Congresso hoje majoritariamente de direita e ultradireita. Pessoas completamente despreparadas, senador que pede para os Estados Unidos invadir o Brasil, senador que diz que quer enforcar a Marina e depois não volta atrás, fala, não é isso mesmo. Deputado federal que está fora do Brasil, tentando se unir com o governo americano para poder invadir e influenciar no Supremo Tribunal Federal. O momento é muito delicado. Então é bom que nós tenhamos lá uma pessoa do porte da Gleisi, com a capacidade de contatos dela e de conversa, e especialmente com o conhecimento que ela tem da política brasileira. Cacai, a gente estava discutindo um pouco antes de você entrar aqui sobre os incitadores do golpe. O único blogueiro que está na denúncia da Procuradoria da República é o neto do ex-presidente João Figueiredo, o último general da ditadura, o Paulo Figueiredo, que chegou a pedir guerra civil. No entanto, ele se vangloria de ser amigo de agentes da Interpol, do governo americano, e de que nunca vai ser pego, extraditado, mesmo que seja julgado, né? E aí eu queria, de forma jurídica, que você explicasse para a nossa audiência, caso esse blogueiro seja condenado pelo Supremo, como é que se dá um eventual pedido de extradição, se ele funciona, se a justiça americana tem autonomia perante o poder executivo americano para extraditar, porque a gente está vendo Trump passar por cima de ordem de juiz federal, como no caso dos venezuelanos, que foram extraditados ali para a América Central, para Honduras. Então eu queria que você explicasse como é que legalmente funciona e se você acha que legalmente vai funcionar uma possível extradição de um condenado nesse processo que esteja morando nos Estados Unidos. Felipe, é muito interessante a sua pergunta por uma série de aspectos. Primeiro que nós temos um cidadão que tem uma ordem de prisão há 3 anos do Supremo Tribunal, que é o Alan dos Santos,
é que tentou-se uma extradição. Eu conversei, inclusive, com o secretário do Ministério da Justiça à época, um amigo meu querido, um advogado muito competente, Augusto, e eles não conseguiram extraditá-lo. Mas por quê? Porque lá os Estados Unidos entendeu, do meu ponto de vista, absolutamente de forma errada, mas entendeu que era um crime de opinião. Os Estados Unidos têm a famosa emenda constitucional e eles preservam muito essa questão da emenda constitucional, da liberdade de expressão, ao extremo, muitas vezes feita de uma forma absurda, teratológica. Agora, aqui é diferente. Aqui essas pessoas vão ser julgadas, o processo dele especificamente eu não conheço, mas conheço a denúncia do Bolsonaro e os demais, estão sendo julgadas por participarem da tentativa de golpe de Estado. Então, a extradição tem que se dar. Em havendo condenação, a extradição tem que se dar. Não há argumentos, quer dizer, claro que o Trump não é uma pessoa, eu diria, que trabalha dentro dos princípios racionais. Por exemplo, recentemente, ele criticou um determinado juiz que não permitiu a ordem dele, mas, no entanto, a Corte Suprema veio a favor do juiz. Vocês devem ter visto isso, o presidente do Supremo deu uma nota muito dura. Então, eu acho que, dentro de uma normalidade, aqueles que forem condenados numa tentativa de quebra da ruptura institucional, os países darão a extradição. Claro, é possível, sim, que você tenha alguém que consiga um asilo político. Isso não é impossível, faz parte do jogo de relações internacionais. Provavelmente, o filho do Bolsonaro está lá, tentando ver se consegue, até ele ficou assustado, com medo de ter o passaporte preso, já foi negada a apreensão do passaporte dele. Ele está tentando, talvez, um asilo para o pai. Eu até diria que, embora eu ache um absurdo e não concorde, a defesa tem o direito de tentar tudo. Faz parte do jogo. Cabe ao Brasil tomar as providências se e quando acontecer. Então, eu acho que os que forem condenados com um crime gravíssimo como esse não terão lugar no mundo e serão extraditados. Essa é a minha visão. Mesmo no governo Trump? Mesmo no governo Trump. Claro, poderá ter, por exemplo, se o governo Trump resolver dar o asilo político ao Bolsonaro ou qualquer outro, é um direito dele. Nós vamos discutir isso em outros foros que não o pedido de extradição. Mas, veja bem, eu quero só marcar uma diferença. O Alan dos Santos não foi dada a extradição. Por quê? Porque considerou-se que era um crime de opinião. Então, o país só extradita, qualquer país democrático, só extradita quando é crime aquilo que a pessoa está condenada, ou tem uma ordem de prisão emitida, se o crime da ordem de prisão ou da condenação for crime também naquele país. E eles entenderam assim, não, isso que o Alan dos Santos fez, se ele tivesse feito nos Estados Unidos, não seria crime. Então, essa é uma razão jurídica, entendeu? Agora, atentar contra a ordem constitucional é crime em qualquer país. Então, em havendo uma condenação por esse motivo, eu não vejo como não ter uma extradição. Tecnicamente falando, eu estou falando como advogado, eu não posso fazer uma ilação aqui dizendo, não, mas o presidente vai afrontar a Constituição. Aí não me compete fazer tal ilação nesse momento. Se acontecer, pode me convidar que eu venho aqui e converso sobre o fato concreto. Cacai, uma coisa que a gente está discutindo aqui antes de você chegar era da ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, falando em Estados Unidos, né? E a gente dizia, eu partia para uma hipótese, testando hipóteses, como diria o Alicano, de que eles precisavam de um organizador econômico do clã nos Estados Unidos, porque imagino que eles devem ter recursos lá que eles precisam organizar-se para a eventualidade do Bolsonaro estar preso e para eventualidade de o processo avançar para cima de outros filhos, dependendo do que vier acontecer. Nessa fase inicial, nem o Eduardo, nem o Flávio estão envolvidos, né? Como advogado criminal, você é um cara que tem uma grande experiência. Por que você acha que o Eduardo Bolsonaro está indo para os Estados Unidos? Só para organizar a extrema-direita?
Não, eu acho extremamente complicado falar sobre aquilo que realmente eu não tenho elementos. Agora, na minha visão como advogado, é uma tentativa de buscar o asilo, especialmente o pai, naquele momento ele falou que ia ficar tantos meses e tal. Porque, veja bem, um ex-presidente da República, que tem ainda uma popularidade em parte da população brasileira, que sabe que vai tornar-se réu terça-feira, que sabe que vai ser condenado em pouquíssimo tempo e vai ser preso, veja bem, esquece que é o Bolsonaro. É natural que ele queira buscar todas as possibilidades, inclusive o asilo político. Eu acho natural. O Lula teve muita dignidade. Quando saiu a prisão do Lula, não era condenação, era uma prisão preventiva, feita contra a ordem constitucional, ilegal e injusta. Houve quem, aquela noite, oferecesse a ele a solução dele ir para algum país que o acolhesse. E ele disse, não vou sair do meu país, eu vou ficar, vou enfrentar, sou inocente, vou provar que sou inocente, e aqueles que me acusam vão ser responsabilizados. Olha só a diferença de ação. O Bolsonaro nem réu é ainda, até terça-feira, já está pedindo anistia por um crime que ele ainda não é formalmente acusado, ainda não é réu, e está articulando, já passou 2 noites estranhamente na embaixada, e está articulando algum tipo de prestígio internacional para conseguir o asilo político. Do meu ponto de vista, isso faz parte de um movimento político que é até normal o filho querer. Você imagina, o cara até ontem era presidente da República, o filho era uma pessoa recebida em todos os lugares, hoje virou uma família leprosa, ninguém quer saber dele. Quer dizer, claro, ainda tem aquele gado mais que é tangido de qualquer forma e tal, mas nas rodas do Brasil já não é mais recebido naquilo que interessa. Explicar o conceito de... Então, para mim, a discussão é um pouco essa, é tentar encontrar uma saída para manter o grupo em liberdade. Eu acho que, nesse momento, a liberdade vale mais do que a estrutura política mesmo. Claro, essa tentativa de conseguir a liberdade através de um asilo, ela abastece a retórica política, não tenha dúvida. Se ele conseguir um asilo dos Estados Unidos, aí vai sair o perseguido brasileiro. Então, vamos esperar para ver o rumo dessa prosa. Muito obrigado, você é sempre muito generoso conosco. Espero poder te encontrar pessoalmente para comer aquela carne lá no sujinho, que não rolou da última vez. É verdade. Uma alegria estar aqui. Eu vou ter que ir agora ao Supremo, mas eu agradeço a vocês. Abraço grande. Obrigadão, mestre. Obrigado, Cacá. É um prazer te ouvir, como sempre. Alegria, Felipe. Um abraço grande.